para começo de conversa, né? O que é a síndrome da insensibilidade androgênica na forma completa? Essa síndrome, ela recebeu, na verdade, por muitos anos o termo síndrome de Moebius, né, que é um termo em inglês que faz uma alusão aí, né, à pessoa que descreveu a condição. A gente pode chamar, né, dessa forma, mas o termo tecnicamente mais correto é a síndrome da insensibilidade androgênica na forma completa. O que é isso, gente? Isso é, na verdade, uma condição em que a pessoa tem uma insensibilidade à ação dos androgênios. Então, existe uma insensibilidade nas células, em qualquer célula do corpo, à ação dos hormônios androgênios. Certo? Então, isso que caracteriza, por isso o nome, né? Síndrome da insensibilidade, é um problema de receptor. Tá, Jader, mas o que acontece, né? Qual que é a condição? Na verdade, assim, para a gente poder entender exatamente o que é a síndrome da insensibilidade androgênica, a gente tem que revisitar aqueles tópicos da embriologia do sistema reprodutor. Lembra que quando a gente tem um embrião XX, o que vai acontecer? A gente vai ter aquela gônada que se diferencia em ovário, a gente tem um sistema de ductos, que são os ductos de Miller, que são chamados de paramesonéfricos, e os ductos de Wolff, né, que a gente chama de ductos mesonéfricos. Naquele embrião que é XX, o que vai acontecer? Naturalmente, a gônada se diferencia em ovário, que é a programação natural de qualquer gônada, né? E os ductos paramesonéfricos, que são os ductos de Miller, eles vão desenvolver. Eles estão programados para sempre desenvolver, né? Então, eles vão se desenvolver gerando as tubas, o útero e os 2/3 superiores da vagina. Tá bom. E os ductos de Wolff? Os ductos de Wolff, que são os mesonéfricos, eles só desenvolvem sob a ação da testosterona, de androgênio. Precisa ter estímulo hormonal para conseguir desenvolver os ductos de Wolff, senão eles não desenvolvem, né? Eles não têm como desenvolver se não houver ação androgênica. Tá, e aí o que acontece com o tubérculo genital, né? Quando a gente tem aquele embriãozinho que está se formando, né? E aí a gente tem ali o tubérculo genital, ele também está programado para se transformar em uma vulva com terço superior da vagina. Então vejam que, na verdade, todos os embriões, eles são programados, né, para naturalmente desenvolverem uma genitália feminina. Todos os embriões, né? Então, assim, por isso que eu digo que quando o pessoal fala assim, o que é que veio antes, né? Veio o homem ou a mulher? Eu tenho certeza que a mulher veio antes. Com certeza, a mulher já existe, né, nesse mundo muito antes. Por quê? Porque os embriões, eles são programados para gerar, né, uma vulva, para gerar uma vagina e para gerar o desenvolvimento natural dos ductos de Miller, que são os paramesonéfricos. Então, todos os indivíduos, né, eles são programados para gerar o útero, tubas e 2/3 superiores da vagina. Tá, mas o que acontece quando o embrião é XY? Quando o embrião é XY, aí a gente tem um cromossomo diferente, né, que é o cromossomo Y, que tem na parte acima do centrômero desse cromossomo, que é uma parte não homóloga com o cromossomo X, existe um gene chamado SRY, certo? Esse gene SRY, ele transcreve uma proteína chamada TDF, que é do inglês, né? Testis Differentiation Factor, que é o fator de diferenciação testicular. Então, esse gene que secreta, né, que transcreve, na verdade, ele vai transcrever ali o TDF. Esse TDF, ele vai agir sobre aquela gônada primitiva, que estava programada para ser um ovário, e transforma essa gônada em testículo. Tá. E aí gerou um testículo, sim. Então o testículo ele só existe porque existe cromossomo Y. Senão, essa gônada iria virar um ovário. Tá. E aí o que vai acontecer? O testículo tem duas células. Uma célula que a gente chama de célula de Leydig, lembra? Essa célula de Leydig, ela produz o hormônio testosterona, começa a ter ação do LH ali sobre a célula de Leydig e começa a produzir a testosterona.
E tem uma outra célula que se chama célula de Sertoli. Todo mundo lembra isso, né, quando a gente estudava histologia. A célula de Sertoli, ela produz também uma glicoproteína, que é o hormônio antimileriano. Então então quer dizer que as duas têm função endócrina, né? Tanto a célula de Leydig quanto a célula de Sertoli. Célula de Leydig, ela produz testosterona, célula de Sertoli, ela produz o hormônio antimileriano. Tá bom, o que vai acontecer, né? A célula de Leydig produzindo testosterona, a testosterona começa a chegar lá nos ductos de Wolff, que são os mesonéfricos, e faz esses ductos desenvolverem. Então a gente vai ter a geração daquele sistema canalicular da genitália masculina, que são basicamente os epidídimos, os canais deferentes, né? Então assim, todo aquele sistema canalicular, né, as vesículas seminais, tudo isso se forma, então, pelo desenvolvimento dos ductos de Wolff, por ação da testosterona. Se não tem testosterona, não tem como desenvolver isso. Tá, mas e os ductos de Miller, que são os paramesonéfricos, eles estão programados para desenvolver. E aí, então, é que entra a ação do hormônio antimileriano, que é produzido nas células de Sertoli. Por isso que precisa ter a célula certinha ali, que é a de Sertoli, produzindo hormônio antimileriano. Aí ele vai impedir o desenvolvimento dos ductos de Miller. O nome dele já diz, né? É antimileriano. Então, ele impede o desenvolvimento natural dos ductos de Miller, que são os paramesonéfricos. Beleza, eu entendi, mas o que acontece então em quem tem a síndrome da insensibilidade androgênica? Na verdade, a pessoa não tem a sensibilidade ao androgênio. Então, é um indivíduo XY, né, que não tem sensibilidade ao androgênio. Então, pensa comigo, o que vai acontecer, né? Olha, é o espermatozoide Y que fecunda, aí gerou o embrião XY. O que vai acontecer? Quando a gente tem a formação da gônada, não tem ali, então, precisa, na verdade, né, ter aquela diferenciação em testículo. Isso acontece de fato? Acontece, porque, pensa, tem cromossomo Y, transcreve o TDF, que é o fator de diferenciação testicular, e ele vai gerar o testículo. Tá, tudo bem, Jader, então formou o testículo, tá tudo certo até aqui. Sim, só que aí o testículo começa a produzir testosterona, né? A célula de Leydig já está sob efeito do LH e começa a produzir testosterona. O que vai acontecer? A testosterona chega nas células, incluindo as células dos ductos de Wolff, e elas não respondem, porque elas são insensíveis à testosterona. Tá, então não vai desenvolver ali aquele sistema canalicular da genitália masculina? Não vai. Tá. Mas e o que acontece com os ductos de Miller? Olha só, tem testículo, então tem antimileriano. E o antimileriano vai agir e vai impedir também o desenvolvimento dos ductos de Miller. Tá, mas então não forma nada. Não forma nem vesículas seminais, nem epidídimos, canais deferentes, nem útero. Nada, não forma nada de genitália interna. Tem testículo, mas não tem nada de genitália interna. Nem masculina, nem feminina. E a genitália externa, o que acontece? Olha só, a genitália externa, para ter genitália externa feminina, para ter a formação de uma vulva e terço superior da vagina, ele vai desenvolver naturalmente, sem efeito de nenhum tipo de hormônio. Mas para gerar pênis, bolsa escrotal, genitália externa masculina, tem que ter androgênio. Especificamente a dihidrotestosterona, né? Lembra que a testosterona ela vai ser convertida por uma enzima chamada 5-alfa-redutase em dihidrotestosterona, que é a testosterona mais ativa, né, na periferia. E a dihidrotestosterona ela vai fazer com que aquele tubérculo genital se transforme na genitália externa masculina. Tá, então vai gerar genitália externa masculina. Pensa comigo. Dihidrotestosterona também é androgênio, não é? É. Não tem sensibilidade para androgênio. As células ali do tubérculozinho genital não respondem ao androgênio. Então o que vai acontecer? Vai ter aquela diferenciação natural, que é gerar uma vulva. Então vai gerar uma vulva, inclusive com um terço superior de vagina, só que ela vai ser fechada, obliterada em fundo cego.
Então, essa é a síndrome da insensibilidade androgênica na forma completa. A gente vai ter, então, uma menina, né? Ela vai ter uma vulva, ela vai ter o terço superior da vagina, a vagina muito curta, né? Extremamente curta. Geralmente, essas pacientes, elas têm vaginometria inferior a 4 centímetros, em fundo cego, fechado em fundo cego, elas não têm os 2/3 superiores da vagina, não tem útero, não tem tubas, e as gônadas não são ovários, as gônadas são testículos, porque o genótipo é XY, certo? Então, essa é a condição que a gente chama de síndrome da insensibilidade androgênica na forma completa. A gente entende ela de uma forma didática quando a gente revisita a embriologia, né? Então, aquilo que a gente estuda de embriologia, de desenvolvimento do sistema reprodutor, ele realmente vai ser a base para a gente poder entender quando está alterado, né? Quando não está dentro da normalidade, a gente precisa entender o que é, primeiro, a normalidade. Então, esse é o recado para você entender qual é a etiologia dessa síndrome.